Outra pergunta é da Lucione, né? Lucione? É Luciane, desculpe. Luciane. É da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Florianópolis. Não estou vendo. Ah, está lá, desculpe, eu não vi, está lá. A Luciane fala o seguinte: geralmente a União e o Estado não reconhecem suas responsabilidades sobre produtos e serviços que não constam na Rename e na Renase. Como cobrá-los administrativamente quando eles não são réus da ação e o município é réu solitário? Agora é com o Ministério Público. Não, no caso do município, está sendo acionado em face de um insumo medicamentoso que não consta na lista do SUS, não é? E caso ele venha a ser condenado a fornecer esse medicamento, naturalmente deve fazê-lo e recorrer, né? Mas para além desse truísmo, dessa platitude, deve entregar e deve recorrer, é importante nós vermos que, de acordo com a natureza daquele tipo de medicamento que ele foi condenado a entregar, ele pode cobrar a entrega do ente federativo que, em tese, seria responsável. Ou seja, nós temos portarias do Ministério da Saúde que disciplinam a assistência farmacêutica, deixando aos municípios apenas os medicamentos da atenção básica, que são medicamentos de baixo custo. Ou seja, quando eu tenho um medicamento de alto custo, equiparável, por exemplo, à categoria dos estratégicos, que são da União, ou daqueles medicamentos de alto custo de competência do Estado, é perfeitamente razoável e lógico que o ente federativo apenado, que é o município, em determinar a entrega daquele medicamento, possa cobrar a despesa do outro ente federativo. Isso serve também para o senhor de São Bento do Sul. Quando a demanda judicial dirigida contra o município e atendida pelo município, por ordem judicial, na distribuição de tarefas do sistema não compete ao município, deve o município, em primeiro lugar, cobrar administrativamente do ente encarregado e, se não for possível, não houver solução, cobrar judicialmente. Não tem saída para isso. Você não vai receber o dinheiro em seguida, mas você tem uma perspectiva de ressarcimento futuro, mesmo que não seja você mais o secretário, mesmo que não seja você mais o prefeito. Patrícia, eu vou encaminhar para a doutora Lenir, que não é uma pergunta, ela está lhe parabenizando por um trabalho que foi feito e os resultados positivos que ocorreram. Eu vou passar para a senhora aqui e eu vou seguir na pergunta: como fazer frente à interpretação do Judiciário da responsabilidade solidária do Estado, que só então somente acaba passando para o município, né, que é o primo pobre, aqui está bem frisado, do financiamento público da saúde. O que fazer quando acaba passando para o município essa responsabilidade? A Marivaldo, né? Marivaldo dos Reis de Santa Isabel. O Marivaldo que encaminhou essa pergunta. Ninguém quer responder de vocês três? Eu pensei que... Agora eu vou no achismo, não gosto no achismo, né? Mas como foi recordado, tem uma lista de complexidade, de menor, de maior, tem a questão de solidariedade. Pelo que eu conversei com um colega da Defensoria Pública da União, para fazer o pensamento contrário, quando eles acionam a União e o Estado, a condenação sai solidária para os dois e determina um encontro de contas, né? Quem pagar depois se subroga no direito de cobrar metade daquele que não pagou. O que ocorre? Eventual ação que tenha sido só contra o município ou só contra o Estado e não tenha incluído a União, fazendo um pensamento, um silogismo aqui, me parece que tem legitimidade o procurador do município para ir na Justiça Federal e pedir um acerto de contas com a União. Olha, eu gastei 100, chamar a União e o Estado lá, né? É solidário, eu vou ficar com um terço. Eu já paguei 100, vocês passam para cá um terço o Estado, União outro um terço. Eu acredito que é esse o espírito da solidariedade, né? Infelizmente, a Defensoria Estadual não tem atribuição para ajuizar na União. Quero deixar claro, se nós tivéssemos, só lá ajuizaríamos, a depender de mim. Cada colega tem sua independência funcional. Mas só lá ajuizaríamos porque, como já dito e redito, né, precisamos trazer a União não só para o debate, mas para o financiamento
dessa conta aqui que os colegas também nos trouxeram dados que eles estão correndo ao longo do tempo e deixando para os municípios e para os estados. Eu só queria acrescentar uma linha ao que disse o doutor Zimmer, que é no seguinte sentido. Hoje, o Poder Judiciário já tem enunciados produzidos exatamente no sentido da pergunta. A concessão de qualquer bem de saúde deve ser dirigida ao ente federativo encarregado daquela prestação. Então, essa interpretação da responsabilidade solidária, que ela é muito antiga, ela tem raízes inclusive no Supremo, numa leitura do artigo 23, mas o artigo 23 não reproduz a estrutura do sistema que vem no 198. Isso é uma história muito longa, que não é o caso aqui de rememorar, mas apenas no sentido bem prático. A Procuradoria do Município deve procurar, se é que já não fez, nos enunciados das 2 jornadas de direito à saúde produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que encontrará lá enunciados exatamente no sentido da questão, ou seja, a César o que é de César, portanto, ao ente federativo aquilo que lhe corresponde. Agora tem um assunto aqui interessante, que é do Bruno Dalla Bona, que ele é advogado de Birama. O Bruno colocou o seguinte: acerca da judicialização de medicamentos não padronizados pela Anvisa, que em sua grande maioria somente são fornecidos na via judicial, quais seriam as medidas alternativas cabíveis ao atendimento a esses cidadãos? E como interferir no receituário médico sem interferir na avaliação do profissional? Tem se posicionado no sentido claro, o Ministério Público também tem se posicionado maciçamente nesse sentido. Sem registro na Anvisa, não há judicialização. Não é uma questão cartorial, porque não tem o registro na Anvisa. É porque o registro na Anvisa de qualquer droga pressupõe o teste da substância, a sua eficácia, a sua eficiência, a sua segurança terapêutica. Portanto, não é razoável imaginarmos que algo possa ser concedido pressupostamente para a saúde de alguém que sequer foi testado e avaliado do ponto de vista científico pela autoridade sanitária brasileira. Portanto, não é uma questão cartorial, é uma questão de segurança. O Ministério Público tem que ser pautado por não propor ações que reivindiquem medicamentos ainda não aprovados pela Anvisa. A Defensoria entende um pouco diferente, tem algumas questões. As últimas vezes que revisitei a matéria, estou no cargo administrativo há um ano, não tenho acompanhado a jurisprudência, mas ainda havia algumas decisões isoladas em determinados medicamentos em que eram dados, né? Com alguns requisitos, eu acredito, tem um julgado até do Supremo que coloca uma série de requisitos que excepcionariam. Mas aí o cuidado que nós tomamos, respondendo à pergunta, é que quando vem esse pedido de uma medicação alternativa e devidamente fundamentado, nós também buscamos um paralelo com o tratamento tradicional e reconhecido pela Anvisa, porque para não colocar em risco o pedido do paciente. Aí, então, se o magistrado ou o tribunal, num agravo, caça a decisão e não dê aquela medicação que nós entendemos também que estaria correto, conforme a prescrição médica ainda não está na Anvisa. Aí mantém a judicialização. Aí mantém a judicialização, mas tem um pedido sucessivo. Aí, não dá para dar aquele, dá o da ordem do dia, quando entendemos. Evidente que não é toda a prescrição, qualquer medicação que a gente embarca nessa. Ocorre que a Anvisa tem demorado em alguns casos. Há uma reclamação, né, até da comunidade científica, que a Anvisa tem demorado em fazer alguns registros. Algumas questões, eu participei de alguns debates e ver como é que a vida dá voltas, aquela questão desse medicamento que disseram que era para o câncer, a Isso, eu participei até de grupo de discussão. Aqui, particularmente, não ajuizei nenhuma ação. Desconheço o defensor que tenha ajuizado, né, mas vinha saber que houve um teste, inclusive em Florianópolis, que é um convênio com a Universidade Federal e com a União, acredito que ali no Sapiens Park, né, que eles examinam e foi taxativo. Não tem efeito, cientificamente comprovado, na pesquisa de lá. Agora vai dizer para o pessoal que está se tratando e diz que está dando efeito. Então, são situações do dia a dia aí complicado. Então, mas esse caso teve uma lei
que determinou que era para fornecer para todo mundo. Essa lei acabou sendo analisada e ela foi suspensa. Então, esse medicamento, porque ele não tem eficácia, né? Agora, tem duas coisas aqui. Tem uma decisão, não, é meio recente, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que se não tem registro, aqui vale para Santa Catarina, se não tem registro na Anvisa, não se concede. É uma coisa mais recente, tem alguns meses. E também, por outro lado, tem uma decisão que daí eu fiz até um artigo, saiu publicado na Conjur, que é aquela revista jurídica, daí quem quiser, é bem recente, deve ter umas 3 semanas, que eu fiz o comentário dessa decisão do TRF, acho que é 1. Não sei qual é o número, tem tantos números, tem o 4 é famoso agora, né? Ficou famoso por causa da Lava Jato. Mas daí, essa decisão é o seguinte, era um caso de um município, eu até fiz, eu esqueci o nome do município, acho que é de Minas Gerais o município, então é TRF, deve ser o que pega Minas Gerais, acho que é 1. É de Minas Gerais, que daí recorreu, que pagou um medicamento de alto custo, né? Porque foi obrigado judicialmente, daí recorreu para cobrar da União, a União se defendeu e eles decidiram que a União, como já faz transferências de recursos para todos os entes da federação, ela está desobrigada daí a cumprir e pagar esse medicamento de alto custo, que era o município, é um negócio absurdo. E daí eu publiquei um artigo que eu até mandei para a Conjur, Judicialização da Saúde, responsabilidade solidária ou solitária. Eles mudaram, botaram, é preciso rever a responsabilidade solidária. Quem quiser acessar, procura Conjur, é www.conjur.com.br, tem esse artigo que eu comento, tá certo? Essa decisão que ela é absurda. E é recentíssima, saiu há pouquíssimo tempo. Então, um pouco na contramão dos enunciados que você acabou de citar. Não invalida o enunciado, mas, quer dizer, nem sempre é observado, o enunciado não é obrigatório, o enunciado é aquilo que você recomenda para facilitar, para o juiz ter uma coisa mais uniforme, ou ter um parâmetro, mas não é obrigatório e uma decisão desse tribunal. Dona Lenier, procurador Marco Antônio, nosso defensor Ralf, obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês e também pedir desculpas, porque o horário avançou e foram muitas as perguntas, mas quem enviou pergunta com e-mail, o tribunal vai, junto com os participantes, vai responder a vocês e vai enviar a resposta. Então, eu queria agradecer muito a todos aí que participaram. Infelizmente, não deu para fazer todas, que são muitas, o que mostra que o assunto é latente, o assunto é muito importante. E agora eu passo para o cerimonial, agradecendo a todos. Obrigado também, Paulo. Obrigado a todos. Agradecemos, então, a participação dos nossos convidados, da presença dos senhores. Eu gostaria de convidar aqui à frente o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Dado Xerém, e o presidente da ACI, o jornalista Ademir Anon, para a gente fazer a entrega dos certificados, e a doutora Adeliana também, para fazer a entrega dos certificados aos nossos convidados, e de uma pequena lembrança do tribunal. Convidamos os senhores que está sendo servido um café de encerramento aqui no hall do nosso Tribunal de Contas
Em nome da presidência do Tribunal de Contas e da Associação Catarinense de Imprensa, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, uma boa noite.